Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus, mas sua igreja ansiosa o espera cantando e carregando a cruz. Todos aguardam o som da trombeta de Deus, essa terra abalar. E a igreja será arrebatada, por Jesus levada para o novo lar. E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso os ceifeiros terão. No céu de glória, lugar de delícia, onde Deus está, estaremos eternamente na glória celeste, nosso eterno lar. Paz do Senhor, irmãos. Gostaram aí do meu espelho? O espelho aí, ó. Espelho meu. Quero deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos, que vai assistir depois aí. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. João, Evangelho escrito por João, evangelista João, não o João Batista. Esse aqui não era o João Batista. Quem escreveu o Evangelho de João foi João, o evangelista. João Batista não escreveu nenhum livro. João, capítulo de número 16 e versículo 33, palavras do próprio Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do próprio Jesus ao conscientizar os discípulos de que o dia da sua morte, da sua crucificação estava chegando. Jesus disse no versículo 32, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus estava aqui conscientizando seus discípulos de que ele seria entregue na mão dos pecadores, ele seria escarnecido, seria humilhado, seria insultado, seria humilhado, morto, crucificado. A crucificação era uma das mortes mais humilhantes no Império Romano. Era um modo de tortura, era um dos modos de tortura romana, imposta pelos romanos a quem cometeu crimes horríveis. Então a crucificação era um dos castigos mais terríveis e mais cruel, mais perverso que os romanos eles impunham sobre os condenados. E Jesus ele morreu como malfeitor, todo mundo sabe disso. Todo cristão sabe disso. Jesus, a Bíblia diz, escrito pelo apóstolo Pedro, que Jesus nunca pecou e na sua boca jamais se cometeu engano algum. Na carta aos Hebreus diz que Jesus ele morreu por nós sem pecado. Ele não cometeu pecado nenhum. Mas ele sofreu o vitupério, sofreu as injustiças impostas pelo mundo. E Jesus ele contando para os discípulos que estava chegando a hora dele passar pelo sofrimento, pelas injustiças, pelas humilhações. Aí ele disse aos discípulos no versículo 33, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Parece um paradoxo Jesus nos dizer que no mundo teremos aflições e ao mesmo tempo dizer para que tenhamos bom ânimo. E no mesmo versículo ele dizer, eu tenho vos dito isto para que em mim tenhas paz. Parece um contrassenso, parece um paradoxo, parece algo que não faz sentido. Sofrimento, aflições, no mesmo versículo dizer que no mundo teremos aflições, mas ao mesmo tempo nele teríamos paz. E ele pediu para que nós tivéssemos bom ânimo. Eis aí uma coisa difícil, mas não é impossível. É muito difícil você ter ânimo no meio do sofrimento. É mais fácil você ter ânimo quando as coisas estão dando certo, quando o vento está soprando a seu favor, quando as portas estão abertas, quando a prosperidade chegou na tua vida, na tua casa, quando você está desfrutando de saúde, quando tua família está todos bem, aí é muito fácil ter bom ânimo nessa hora. Mas o recado de Jesus para nós é que ele nos disse isso. O que foi que ele nos disse? Que ele sofreria, que ele seria humilhado, que ele seria crucificado. E ele disse isso para que nós tenhamos paz nele. Por quê? Porque se Jesus, que é o Mestre, se Jesus, que é o Senhor, se Jesus, que é o Criador, ele como dono de tudo, Criador do céu e da terra, sofreu injustiças, foi humilhado, foi perseguido, foi crucificado, sem ele merecer, sem ser digno de tal sofrimento, porque eu, porque você e porque nós se achamos indignos ou imerecedores de sofrer por amor a Cristo, ou por amor de sofrer, ou por imerecedor de sofrer por amor à sua palavra. Seríamos mais justos do que Jesus? Seríamos mais perfeitos do que Jesus? Seríamos mais privilegiados neste mundo do que o próprio Cristo? Lembre-se, Jesus ele sofreu. Jesus ele passou tudo que um homem natural, um homem nascido de mulher, de carne e osso, tudo que um ser humano nessa terra passa, Jesus passou. E a Bíblia diz em Hebreus que ele sofreu para entendermos o que a gente passa, Jesus passou. A Bíblia diz que na antiga aliança era constituídos sacerdotes dentre o povo, sacerdotes que também eram pecadores. Sacerdotes que para oferecer sacrifício pelo povo, primeiro teria que sacrificar por ele mesmo. Mas Jesus ele se humanizou, se fez carne, sofreu como a gente sofreu, sentiu dor, sentiu frio, sentiu fome, em tudo foi tentado, em tudo, a Bíblia diz, mas sem pecado. E ele passou por tudo isso para entender as nossas fraquezas, nossas fragilidades, para que, como um de nós, pudesse se compadecer de nós, das nossas fraquezas. Aí a Bíblia nos orienta, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, porque temos no céu um sumo sacerdote, que em tudo sofreu, que em tudo foi tentado, assim como nós. Não temos no céu um sumo sacerdote que conhece de longe as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, não. Temos no santuário celeste um sumo sacerdote que, como nós, sofreu
tudo que nós sofremos, ele sofreu. Então a Bíblia diz, aqui em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Não é só o pecador que tem aflições. Não é só o ímpio que tem aflições. Não é só o homem perverso que tem aflições. O justo tem aflições. Jó, um dos homens mais sofredores da Bíblia. Sem contar com Jesus. Jó, né? Fora Jesus, temos o exemplo de Jó. Um dos homens mais sofredores dentro da Bíblia, Jó. Que o próprio Deus testificou dele. Homem justo, homem reto, temente a Deus, se desvia da aparência do mal. Um homem que fazia tudo certo, procurava viver uma vida correta, tendo bom testemunho da sua própria família, dos seus próprios funcionários, dos seus próprios vizinhos, de todos quanto lhe cercavam. Jó tinha bom testemunho. E a Bíblia diz que o próprio Jó, ele pensava consigo mesmo: vou morrer em boa velhice, farto de dias, protegido, guardado, nenhum mal vai me suceder, nem praga alguma chegará na minha tenda, conforme diz o Salmo 91. Nenhum mal vai acontecer comigo. Eu estou coberto de justiça, eu estou coberto de boas obras. Aquelas pessoas que por mim são ajudadas, que por mim são socorridas, elas me abençoam, elas estendem as suas mãos para me abençoar. Só que, de repente, aconteceu o inesperado. De repente, aconteceu o que não foi avisado. Jó não foi avisado. Jó não recebeu uma profecia, nem uma revelação extraordinária, nem um sonho profético, dizendo que ele iria passar por aquilo que ele passou. De repente, aconteceu o inesperado na vida de um homem justo, na vida de um homem temente, na vida de um homem reto, na vida de um homem honesto. Aconteceu o inesperado. Somos nós melhores do que Jó? Então esse dia de uma surpresa negativa, de um mal que nos sobrevém, que aconteceu na vida de Jó, pode acontecer na minha vida e pode acontecer na tua vida. Sendo você bom, sendo você honesto, sendo você, aos seus próprios olhos, perfeito, que ama todo mundo, que ajuda todo mundo, que abraça todo mundo, que não faz acepção de pessoas, que ajuda os necessitados, que tem o coração cheio de amor. Mas eis que de repente pode acontecer. Você não está isento. Você não está dentro de uma redoma. Você não está dentro de uma bolha do restante da humanidade, que não pode acontecer com você. Pode acontecer o dia da aflição, o dia da tribulação, o dia da angústia, o dia do sofrimento terrível, e você começar a se questionar consigo mesmo e com Deus. O que foi que eu fiz para merecer? O que foi que eu fiz para passar por isso? Por que todo este mal me sobrevém? Foi o que questionou o Gideão, quando o seu povo estava sendo humilhado pelos midianitas, que vinham e roubavam toda a safra que eles plantavam, toda a riqueza que Israel produzia, os midianitas vinham e levavam. Mas eis que de repente o anjo apareceu a Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, escondido, para poder salvar alguma coisa da colheita. Apareceu o anjo do Senhor e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. É fácil você receber uma palavra dessa quando as coisas estão dando erradas? É fácil você receber uma palavra dessa
quando tudo está ao contrário. Mas o anjo do Senhor apareceu e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão, ele questionou: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém todo esse mal? É assim que a gente faz. É assim que a gente questiona. É assim que a gente diz: se Deus está comigo, por que tanto sofrimento? Se Deus está comigo, por que essa prova? Se Deus está comigo, por que nada na minha vida dá certo? Se Deus está comigo, as coisas deveriam estar dando tudo certo. Mas se engana você, se engana eu, nos enganamos quando achamos que Deus está conosco só na bonança, só na fartura, só na prosperidade, só nas coisas boas que acontecem na nossa vida. Deus está conosco no dia da aflição. Deus está conosco no dia da angústia. Deus está conosco no dia da tribulação. Deus está conosco no meio das enfermidades. Deus está conosco quando a porta está fechada. Deus está conosco quando todo mundo nos abandona, vira as costas, nos rejeitam, nos escanteiam. Deus está conosco. Deus está contigo em qualquer situação da vida. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não disse que estaria contigo só quando as coisas estivessem dando certo. As aflições que Jesus previu e Jesus nos avisou que no mundo teríamos aflições, as aflições, ela tem um propósito de Deus. Ainda que não entendemos, nem sempre entendemos. Quando Jó passou por aquela prova, ele não entendeu. Em vários momentos, dentro do livro de Jó, você vai ver Jó questionando. Jó amaldiçoou o dia da sua morte, o dia da sua vida, do seu nascimento. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó desejou a morte. Jó disse que não sentia mais a presença de Deus. Jó se sentiu amaldiçoado por Deus. Se você ler o livro completo, você vai ver. Jó se sentiu esquecido pelo próprio Deus. Mas Deus estava com ele. Mesmo sem ele entender, mesmo sem ele sentir, mas Deus estava com ele. Se Deus não estivesse com Jó, ele teria morrido. Mas Deus permitiu o diabo tocar na família de Jó, nos bens materiais de Jó e na saúde de Jó. 3 coisas importantes na vida do ser humano. 3 coisas muito importantes na vida do ser humano: a sua família, os bens materiais. Claro que não devemos idolatrar nem se apegar a bens materiais e nem a nossa própria família, mas é muito importante ter alguma coisa, ter subsistência, ter alimentos, ter uma casa para morar. É importante. Mas Deus permitiu o diabo tocar nos bens materiais de Jó. Deus permitiu o diabo tocar na família de Jó, destruiu tudo. Deus permitiu o diabo tocar na saúde de Jó. E aí é onde entra a prova mais difícil. A prova mais difícil não é a prova externa. Não é quando você perde um bem material. Não é quando você perde alguém da família. A prova mais difícil é quando você é atingido. E Jó foi atingido por uma chaga maligna. Da planta do pé ao alto da cabeça. Nada no corpo de Jó tinha saúde. Jó estava apodrecendo vivo. O hálito de Jó fedia diante dos que estavam ao seu redor. A pele de Jó
estava cheia de pus. O corpo de Jó estava podre. O próprio Jó sentia a fedentina do seu corpo. Ele não tinha mais força, ele não tinha mais vigor, ele não tinha mais saúde. Ele não tinha mais bens materiais. Ele não tinha mais filhos. Os empregados foram embora. A esposa disse: tu ainda retens a tua integridade com Deus? Irmãos, é fácil ser fiel quando tudo está dando certo, viu? É fácil ser fiel na prosperidade, é fácil ser fiel na bonança, é fácil ser fiel na saúde. Mas Jó provou para Satanás que ele era fiel a Deus, não por aquilo que Deus lhe deu, não por aquilo que Deus fez na vida dele, mas ele provou para Satanás que ele era fiel a Deus por aquilo que Deus é. Por aquilo que Deus é. E ele provou a sua fidelidade no sofrimento, no maior sofrimento que um ser humano pode suportar. Jó provou a sua fidelidade a Deus. Quando a sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Alguns estudiosos dizem que ela sugeriu para Jó o suicídio. Amaldiçoa, né? Há outros estudiosos que dizem que ela não falou essa palavra amaldiçoa porque um judeu ele jamais escreveria a palavra amaldiçoa nem por brincadeira, amaldiçoar a Deus. Mas ela teria dito: presta a Deus o teu último culto e morre. Ela quis dizer: não vale a pena servir a esse Deus. Não vale a pena adorar esse Deus. Não vale a pena ser fiel a esse Deus que te deixa passar por isso, que te deixa sofrer tanto assim. E essa sugestão que a mulher de Jó deu a ele, com certeza não veio dela. Essa sugestão, ela com certeza foi usada pelo diabo para dizer para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. O diabo, ele sugere para você, ele sugere para mim: não vale a pena servir a esse Deus. Não vale a pena amar esse Deus. Não vale a pena se dedicar a esse Deus. Ou não vale a pena fazer a vontade desse Deus que te permite sofrer tanto, que te permite passar por tais situações. O diabo sempre sugere essa proposta. E Jó respondeu sabiamente: mulher, como fala qualquer louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Deus não faz mal para ninguém. Deus não pratica o mal. Deus não faz o mal. Deus não faz o mal para ninguém. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá em Isaías, me parece que o capítulo 47, versículo 7, diz: eu, o Senhor, faço a luz e crio as trevas. Faço o bem e crio o mal. Só que o mal que está escrito ali em Isaías não é o mal no sentido de maldade. Deus não pratica maldade. O mal que está escrito em Isaías 47, deixa eu ver aqui esse versículo para a gente citar ele corretamente. Isaías 47, é 45, deixa eu ver se é o 45. Isaías 45 e 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse mal escrito aqui em Isaías 45, versículo 7, não é o mal no sentido de maldade. Deus não faz maldade com ninguém. O que Deus estava fazendo na vida de Jó não era uma maldade. Deus não estava sendo mal com Jó. Esse mal descrito por Isaías, pelo profeta Isaías 45, 7,
se refere a calamidades, provações. É um mal, não no sentido de maldade, mas Deus permite vir a calamidade. Deus faz que aconteçam as calamidades. Deus cria as calamidades com um fim pedagógico, com um propósito, com uma finalidade. E o que ele fez na vida de Jó foi isso. Qual a finalidade de Jó passar por aquela prova? Primeiro, provar para Satanás que Jó era fiel a Deus, tanto na fartura quanto na escassez, tanto na saúde quanto na doença. E Deus provou a Satanás que Jó era fiel. Porque quando Satanás compareceu diante de Deus para condenar, julgar a Jó, que Jó era fiel porque recebia a bênção de Deus, Satanás não estava somente acusando Jó de adorar a Deus por conveniência. Satanás estava ao mesmo tempo acusando Deus de ser adorado, de receber adoração porque abençoava. Então a acusação de Satanás, ela era dupla. Ela condenava Jó porque recebia bênção de Deus e em troca da bênção Jó adorava. E também estava acusando Deus de receber adoração porque era uma moeda de troca. Então quando Deus permitiu a prova de Jó, Deus estava mostrando para Satanás que ele era adorado por Jó, não só porque Deus o abençoava, mas porque Jó era um homem fiel, era grato, não só por receber bênçãos materiais, mas por aquilo que Deus é. Deus mostrou para Satanás que ele era adorado por aquilo que ele é, que não comprava a adoração do homem. Deus não compra a adoração do homem. E Deus mostrou para Satanás que ele não estava comprando a adoração e nem a obediência de Jó. E Deus mostrou também para Satanás que Jó era fiel em todas as circunstâncias. Então a primeira finalidade da prova de Jó foi mostrar para Satanás que Jó era fiel em qualquer situação. E também mostrar para Satanás que Deus não estava comprando a fidelidade de Jó, nem a adoração de Jó, mas que Jó adorava por aquilo que Deus é. Outra finalidade da prova de Jó, que a gente só entende agora, depois de ler a história completa, mas a princípio nem Jó entendia, e se eu vivesse no tempo de Jó, eu também não iria entender. Se eu vivesse no tempo de Jó, eu jamais entenderia aquela prova de Jó. Talvez eu seria um daqueles que apontaria o dedo para dizer a Jó que alguma coisa ele fez. Agora, hoje, lendo a história, a gente entende. A outra finalidade da prova de Jó foi para aumentar a comunhão de Jó com Deus. Tanto é que lá no final Jó disse: antes eu ouvia falar, mas agora te veem os meus olhos. A finalidade da prova na vida do crente é para mostrar para Satanás de que esse crente é fiel a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer problema que acontecer. Deus está mostrando para Satanás que tu és fiel. A segunda finalidade é para aumentar a tua comunhão com Deus. Porque às vezes pensamos que conhecemos a Deus. Pensamos. E muitas das vezes eu pensei que já estava pronto, que já estava completo, que já era bom, que já era perfeito. E às vezes o crente pensa que conhece Deus. Os discípulos andavam com Jesus e não conheciam Jesus. Quando Jesus acalmou o vento e acalmou o mar, que estava numa grande tempestade, eles disseram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Então eles andavam com Jesus, jantavam com Jesus, talvez dormia na mesma casa de Jesus, mas ainda não conhecia quem era Jesus.
Jó disse: antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora meus olhos te veem. Isso prova que a comunhão de Jó com Deus aumentou. Jó entendeu o que antes não entendia, porque na cultura que Jó vivia, existia a crença da retribuição. Deus castiga o ímpio e abençoa o justo. Até hoje é assim. A gente pensa, Deus abençoa o justo e castiga o ímpio. Então o castigo pertence ao ímpio. As aflições, as calamidades, as situações difíceis só pertencem ao ímpio. O justo é colocado num lugar sossegado. Né? Só que a prova de Jó, ela veio quebrar essa crença. Né? Essa crença de que o justo não sofre. De que o justo tem que prosperar, e o justo tem que ser feliz, e o justo não chora, o justo não passa angústia. Então essa crença que algumas pessoas têm até o dia de hoje, ela foi quebrada na história de Jó. O justo sofre. Mesmo que ele não entenda para quê. Mas no final ele entende. Porque Jesus disse: o que eu faço hoje, não sabes tu agora. Tu vai entender depois. E Jó não entendia nada. O que estava passando naquele momento ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo nada. Agora no final ele entendeu. Ele entendeu. Antes eu ouvia falar, mas agora te veio meus olhos. Ele quis dizer: a minha comunhão contigo aumentou. Agora eu entendo quem é o Senhor. Eu compreendo o teu modo de agir. Eu compreendo o teu modo de trabalhar. Antes eu pensava uma coisa, meu conceito era uma coisa. A minha teoria era uma coisa. Eu te conhecia na teoria. Eu te conhecia por ouvir falar. E mesmo Jó, conhecendo a Deus por ouvir falar, ele era temente, ele era reto, ele era obediente, agradecido ao Senhor. E depois que ele disse que antes ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, a comunhão aumentou. Prova na vida do crente serve para aumentar a comunhão. Crente que não passa prova, crente que não passa luta, crente que não passa sofrimento, ele não sabe quem é Deus. Ele não conhece quem é Deus de fato. Porque o sofrimento aproxima o crente de Deus. Crente que sofre, ora mais. Crente que sofre, chora mais. Crente que sofre, clama mais. Crente que sofre, jejua mais. Consagra mais. Entra no elo de ligação com Deus. O crente que não sofre, que nunca sofreu, ele acha que Deus tem a obrigação de fazer o que ele quer. Né? Eu acho que foi Jó que falou, tem um versículo na Bíblia aí, no livro, eu acho que é no livro de Jó, que Jó disse: ainda que eu cresce, que eu fosse clamar e Deus ia me ouvir, nem por isso eu me atreveria a levantar para ele a minha cabeça e nem a minha voz. Quando o crente passa por uma grande tribulação, por uma grande prova, por um grande sofrimento, a primeira coisa que Deus tira dele, é o orgulho. O orgulho. Porque quando falamos de orgulho, muitas pessoas acham que não tem. Ah, irmão, eu não sou orgulhoso. Eu não sou vaidoso. Eu sou uma pessoa bem humilde. Eu sou uma pessoa bem simples. Mas quem te conhece melhor do que você é o próprio Deus. Às vezes o orgulho que a gente tem não é para o nosso semelhante se sentir melhor do que o próximo. Às vezes o orgulho que nós temos é oculto dentro de nós. A gente não demonstra que tem aquele orgulho,
Mas o oleiro que conhece o vaso, conhece dentro e sabe que dentro de nós tem aquela vaidade pessoal, aquele orgulho próprio em se achar melhor por justiça própria, em querer se chegar a Deus por merecimento, em se achar merecedor das bênçãos de Deus, em se achar melhor, digno em alguma coisa. Aí Deus pega e nos abate, Deus pega e nos humilha, Deus pega e nos coloca no canto da parede, Deus pega e permite a gente ser abatido. E quando a gente passa pelo processo que o oleiro faz com barro, aí o nosso orgulho é desmanchado. Aí a gente não julga mais os que sofrem. Quando você passa o mesmo processo. Quando você conhece alguém que tem depressão, você conhece alguém que tem depressão e você diz: isso aí é falta de fé, isso aí é falta de Deus, isso aí é falta de Jesus na vida, isso é porque abriu brecha para Satanás. Aí Deus diz: vem cá que eu vou puxar o teu tapete. Aí Deus puxa o teu tapete. Aí tu cai com a cara no chão. Aí a depressão também te pega. Aí tu vai entender que aquele que sofreu antes de tu, que tu julgou, que tu criticou, é semelhante a você e você não é melhor do que ele. É por isso que Deus permite as aflições, as provações, as tribulações. Ela tem um fim pedagógico. É Deus nos ensinando a ser humilde. É Deus nos ensinando a ser quebrantado. É Deus nos ensinando a compreender o próximo. É Deus nos ensinando que nós não somos nada. É Deus nos ensinando que os nossos dias na terra são passageiros, que nem Jó entendeu. Que os nossos dias é como alguém que está contando uma história, um conto ligeiro. É Deus fazendo você entender que a beleza física, esse corpo bem bonito que você se orgulha dele, é lama, é pó, é podre. Só basta Deus permitir. Qualquer doencinha nele, se acaba o ser humano. Entendeu? Então Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus me conscientizou e te conscientizou que o justo no mundo teria aflições, mas que você tivesse bom ânimo. Não desanime, não se entristeça, não permita que a raiz de amargura sufoque você, não permita que o diabo se aproveite da situação, porque o diabo, ele é aproveitador. O diabo, ele se aproveita de muitas situações para sucumbir à fé do justo, principalmente quando o crente passa por provações, porque o que desvia o justo dos caminhos do Senhor não é só o pecado. Antes eu pensava que o que desviava crente era só o pecado, mas não é. E isso é bíblico. Provações, dificuldades na vida, quando você não consegue entender que Deus está no controle da situação, quando você não aceita esse sofrimento, quando você pensa que você não deveria passar por isso, quando você acha que não vale a pena servir a Jesus por causa desse tipo de sofrimento, você pode recuar na fé. Como aconteceu com os destinatários da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita por duas finalidades. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para confortar, encorajar, animar os hebreus que estavam dispersos por causa da perseguição.
encorajar eles a permanecer na fé e alertar eles sobre o perigo da apostasia, né? Porque a igreja primitiva ela sofreu muita perseguição. Muitos cristãos morreram por amor à palavra e por amor a Cristo. Outros se deixaram levar pelo sofrimento. Permitiu que o sofrimento sufocasse a fé deles e eles esfriassem na fé e abandonassem o cristianismo. Muitos perseveravam, muitos permaneciam. Outros pensavam, oxe, eu aceitei Jesus, foi para sofrer desse jeito, foi? Eu aceitei Cristo, foi para sofrer perseguição assim, foi? Aí o diabo, que é aproveitador, ele chega na consciência e diz, olha, antes de tu ser crente, não era desse jeito, não. Antes de tu ser crente, as coisas eram boas pro teu lado. Antes de tu ser crente, tu era mais feliz, tinha mais prosperidade, tu tinha mais dinheiro. Antes de tu ser crente, tu tinha isso, tu tinha aquilo. Tu tinha mais amigos. Antes de tu ser crente, tu tinha mais oportunidade. Agora tu entraste na crença, tu sois cristão, dizes ser filho de Deus e agora tá dando tudo errado para tu. A voz de Satanás é essa. Ela vem para dizer para você que não vale a pena. Então o escritor dos Hebreus encorajou os irmãos, olha, fica firme. Permanece. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Suporta. Jesus suportou. Aí ele escreve lá no capítulo 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, se referindo a Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, que era a glorificação, suportou a cruz, desprezando as afrontas dos ímpios que falavam coisas contra Jesus, né? E ele suportou aquilo ali, mas venceu. E sentou à destra da majestade nas alturas. Então eu tenho que olhar, você tem que olhar, nós temos que olhar para o exemplo de Jesus. Olhe para o exemplo de Cristo, que suportou tudo calado. Ele suportou calado, entregando na mão do justo juiz, que é Deus. E ele venceu. Se Jesus fosse como os pecadores que tem nessa terra, não ia suportar afrontas. Porque é difícil suportar afronta. É muito difícil. É muito bom ser elogiado, né? É bom ser elogiado. É bom ser reconhecido. Não é bom ser reconhecido? E ser afrontado. E ser escarnecido. E ser criticado. E ser zombado. Sem você merecer. Hein? Foi isso que Jesus passou. E me deu exemplo, e te deu exemplo, para que a gente sigamos as suas pisadas. Quando a mulher de Jó disse a Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó disse, como uma louca falas tu, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ou seja, estamos sempre prontos para receber a bênção. Estamos sempre prontos para receber o abraço, para receber o elogio. Estamos sempre prontos para ser coroado, para ser colocado no lugar mais elevado. Estamos sempre prontos para receber a prosperidade, para receber a bênção. Mas devemos estar prontos mentalmente, psicologicamente, né? E espiritualmente também devemos estar prontos para recebermos o mal no sentido de sofrimento, provações, tribulações, tentações, angústias, enfermidades, portas fechadas. Devemos estar prontos para receber isso, porque isso é natural. Natural, sim, natural. É natural a todo ser humano. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo.
O que o justo passa, o ímpio passa. O sol nasce para todos. A chuva, ela cai para todos. Veja o que diz Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta. Vamos com paciência. Pedro, primeira carta. Se não for a primeira, é na segunda. Mas eu acredito que é na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, está escrito assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro já chega dizendo logo isso. Não estranheis a ardente prova. Ardente é porque queima. Prova de fogo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. A prova, ela vem para tentar. Tentar o quê? Tentar você a desistir. Tentar você a abandonar o barco. Tentar você a abandonar a fé. Tentar você a chutar o balde. A prova, ela vem para tentar. Tentar a tua fidelidade. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro está dizendo, não é estranho. Não estranheis. Porque não é coisa estranha que está acontecendo com você. É normal. Mas alegrai-vos. A palavra de Pedro, ela entra em concordância com o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, se anime, se alegre. Se alegre, se anime. Se anime e se alegre. Tende bom ânimo. Aí Pedro diz, se alegreis. Fique alegre. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Aqui Pedro ele está projetando as aflições do tempo presente para o futuro. Quando Cristo vier na sua glória, quando Jesus se revelar no dia do arrebatamento da igreja e levar a igreja para o céu e você subir, você vai se alegrar, você vai ser consolado. Lá em Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Como é que Deus vai enxugar a lágrima do teu olho se tu nunca chorou? Deus não vai enxugar lágrima de ódio, lágrima de vingança, lágrima de raiva. Deus vai enxugar lágrima de sofrimento, de angústia, por causa das tribulações da vida. Mas você suportou, você permaneceu, você não deixou Jesus, não abandonou a cruz. Aí lá em Apocalipse diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Porque tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. O mais importante, não negasse o meu nome. Não negasse o meu nome. Não negasse o meu nome. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, Mateus 10, 31, 32 e 33, 31, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos anjos que está no céu.
lá em Timóteo, Paulo disse que se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas se a gente deixar ele, é bíblico isso, ele também nos deixará. Porque tem gente que pensa que pode deixar Jesus, pode ir para o mundo, que Jesus nunca vai deixar ele, que Deus nunca vai deixar ele, é engano. A Bíblia fala que Deus também deixa. O homem deixa Deus. Quando o homem deixa Deus, Deus deixa o homem. É bíblico. Me parece que a 2 Crônicas, capítulo 15, está escrito que Deus usou o profeta e disse para o rei e para todo Israel: eu estarei convosco enquanto vocês estão comigo. Vocês estão comigo. Se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Sansão, Deus andava com Sansão, mas quando Sansão pecou, Deus deixou Sansão. E a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Então Deus também deixa. Se você pensa que vai deixar Jesus, que vai deixar Deus, que vai deixar a palavra de lado, que vai deixar de ser fiel, e Deus vai continuar andando contigo, ombro a ombro do teu lado, te abençoando e te guardando, você está muito enganado. Deus também deixa. Está escrito. E eu vou ler. Vamos ver? Timóteo, né? Eu acho que é 2 Timóteo. É porque quando a gente está ali na Bíblia, geralmente a gente quer absorver só aquilo que nos convém, aquilo que a gente gosta. Mas a Bíblia ela tem que ser, ela tem que ser absorvida por completo. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito. Primeira Timóteo, acho que é 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Capítulo 2 de 2 Timóteo, presta atenção no versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vou ler o 12 também. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Né? É o que Pedro disse, que a gente vai se alegrar na revelação da sua glória. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Está escrito. Se o negarmos, ele também nos negará. Deus não é obrigado a andar com a gente negando ele. Lá em 2 Crônicas, só para você ter uma ideia, e para eu também, né? Porque a palavra ela me corrige, ela me orienta, ela me puxa minha orelha, né? A palavra ela todo dia ela nos exorta. Capítulo 15, versículo 2 e 3. A partir do versículo 1, capítulo 15 de 2 Crônicas. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Versículo 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Veja que coisa boa. Ainda acharam. Quando Deus permite. É o versículo 5. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes
daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus... Papai, Oi? onde você botou meu lápis de ir pra escola? Depois eu lhe dou. Porque Deus Mas eu preciso chamar os perturbara com toda angústia. Deus permitiu todo tipo de sofrimento sobre Israel, para que na angústia deles eles buscassem a Deus. Então Deus permite acontecer certas situações para que a gente chegue mais perto dele. Então, voltando para Pedro, Pedro disse: irmãos, não estranheis a ardente prova que sobre vós vem para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós, aí vem o conselho de Pedro, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Ou seja, é melhor o cristão sofrer fazendo bem do que padecer como um ladrão. O ladrão vai ali roubar. Alguém vai, reage, fere o ladrão ou tira a vida do ladrão. Ele recebeu o que procurou, né? Então Pedro disse que nenhum de vocês padeça como um ladrão, como alguém que se intromete em negócio alheio, como um homicida. Mas se pelo nome de Cristo, se você fazendo bem, se você padece como cristão, no versículo 16, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Jesus chamou de bem-aventurado aquele que sofre por amor à justiça, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus disse que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é bem-aventurado quem sofre por amor à justiça. Mas quem sofre praticando injustiça apenas está recebendo a recompensa do seu erro. Mas se fazendo bem você sofre, glorifica o Senhor, agradece, se alegre, exulte, pule de alegria, porque grande, a Bíblia diz, foi Jesus que disse, é grande o vosso galardão nos céus. Então, suporta as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Como bom soldado, suporta as aflições, porque a graça de Deus te basta. A graça de Deus te é suficiente. A graça de Deus é suficiente para nós. Suporta as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, porque todo aquele que milita, que foi chamado para essa batalha espiritual, não se embaraça com as coisas desta vida, né? Mas faz de tudo para agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando a gente aceita o Evangelho, quando a gente decide seguir a Cristo, a gente entrou numa guerra, entramos numa batalha, uma guerra invisível. Por isso que Jesus disse, agora, a partir de agora, será filho contra pai, pai contra filho, filho contra mãe, irmão contra irmão. Aí Jesus disse, eu vim trazer a espada e não a paz. Parece um paradoxo, um contrassenso, algo sem sentido. Mas o significado é o seguinte, a luz não se une com as trevas. Quem faz o mal odeia quem faz o bem. Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim. Por quê? Porque as obras de Abel eram boas e a de Caim era mal. Nós fomos chamados para a luz. Nós fomos chamados para ser servo, para imitar Jesus. E Jesus disse para nós
para os discípulos e serve também para nós. Porque se a gente fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, abraçava. Mas como ele nos tirou do mundo, aí o mundo nos odeia. O mundo, o sistema mundano, não gosta de crente. Não gosta de cristão. O cristão que é amado, que é abraçado, que é elogiado pelo mundo, ele está agradando o mundo. Mas se a gente faz o que é certo, se a gente prega a Bíblia do jeito que ela é, o mundo nos odeia. Porque primeiro odiaram Jesus. O que fizeram com Jesus? É exemplo para nós. Jesus disse, se odiaram a mim, que sou o chefe, conhecido como pai de família, se odiaram Jesus, também nos odiarão. Mas o mais importante de tudo é sabermos que, como Paulo disse, as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que está preparado para mim, para você e para nós é maior. Não vale a pena deixar Jesus, não vale a pena abandonar a cruz, não vale a pena desistir da caminhada, não vale a pena voltar atrás. Por causa de luta, por causa de prova, por causa de qualquer problema que você enfrentar, não vale a pena. Ainda que você tenha caído, ainda que tenha fracassado, ainda que tenha pecado. 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado sentado à direita de Deus para interceder por você. Então que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo.